E parece que a empresa Creality, que é a fabricante da impressora 3D Ender 3, entrou de vez no mercado de impressoras 3D de resina. Por isso, hoje, eu estou trazendo aqui até você a análise completa da impressora 3D LD002R. Será que ela realmente vale a pena? Será? Fica ligado até o fim para descobrir. Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz hoje porque já fazia um tempinho que eu não trazia a análise de impressora aqui no canal e por isso eu já quero contar com a sua ajuda e pedir para você já deixar o like aí nesse vídeo. Dessa forma você me ajuda a sempre trazer um conteúdo novo para você. E para quem tiver interesse de saber como a impressora veio embalada, eu também já fiz um vídeo abrindo a caixa dela. Ficou muito legal. Eu tô deixando o link aí na descrição para você assistir. O que mais me chamou a atenção nessa impressora foi o visual e o acabamento dela. Ela vem com um design todo feito em metal na parte inferior e na parte superior vem com esse filtro de proteção contra a luz ultravioleta na cor laranja translúcido. Não tem como negar que esse visual dela chama bastante atenção, não é mesmo? Me conta aí nos comentários o que você achou. Ela tem uma área de impressão de 119 por 65 por 160 milímetros. De fato, não é uma área de impressão tão grande, mas isso não me incomodou nem um pouco, porque normalmente as impressões que a gente faz nesse tipo de impressora não são tão grandes. A movimentação dela, assim como a maioria das impressoras de resina, acontece apenas no eixo Z através de um fuso trapezoidal que é preso ao motor através de um acoplador de metal. Outra coisa muito legal é que ela também conta com um sistema de patins para fazer essa movimentação. E tudo isso, claro, garante uma estabilidade perfeita na movimentação da impressora. Em relação ao tanque onde se coloca a resina, que também é conhecido como vat, várias coisas me chamaram muito a atenção. Primeiro é que ele é todo feito em metal, o que aumenta bastante a durabilidade. Segundo, que para prender e soltar ele é realmente muito fácil, porque eles colocaram esses facilitadores nos parafusos. Outra coisa legal é que esses parafusos ficam presos no vat. Mesmo se você soltar eles completamente, eles ainda vão ficar presos no vat. Isso é ótimo para quem vive perdendo os parafusos. É verdade. Eu também achei muito legal que no interior do vat vem umas marcações já com os valores pré-definidos da quantidade de resina que você está colocando. Então, para quem coloca a resina meio de olho, isso ajuda bastante a ter uma noção se a quantidade de resina vai dar ou não. Isso é bem legal, né? Me diz aí nos comentários o que você achou. E por último, mas não menos importante, eu achei incrível a facilidade que a gente tem na hora de limpar o vat. A resina não gruda nas paredes do vat, então é só passar um papel toalha ou um pano limpo para tirar todo o excesso de resina que ficou ali. O mesmo vale também para a parte superior da mesa de impressão, que tem essa mesma facilidade na hora de limpar. Além disso, uma coisa que eu gostei muito também na mesa de impressão foi que a parte superior dela não é reta. Como ela tem uma pequena inclinação para cima, isso impede que a resina fique sobre a mesa. E você deve estar se perguntando, por que isso é bom, né? É que isso facilita depois na hora de limpar a parte superior da mesa de impressão. Ou seja, menos resina ali naquela parte, mais fácil de limpar. Um ponto negativo em relação à mesa de impressão é o fato de ter que usar uma chave Allen para soltar os parafusos antes de fazer o nivelamento. Se tivesse algum facilitador que não precisasse usar nenhuma outra ferramenta, seria melhor, na minha opinião. Mas, no fim das contas, o nivelamento não é algo que você vai fazer sempre. Então, no fim, não incomoda tanto. Uma coisa que eu recomendo é que você imprima essa peça que vai servir como um adaptador para colocar a mesa de impressão nela e deixar escorrendo o excesso de resina para dentro do vat. Eu utilizei o filamento ABS para fazer esse adaptador, mas você pode fazer ele de resina também sem problema. Inclusive, se você está procurando filamentos para impressão 3D de ótima qualidade, fica aqui o meu convite para você conhecer a empresa 3D Lab. Eu já uso os filamentos deles aqui no canal há bastante tempo e recomendo muito. Então, acessa aí o site deles para você conhecer e comprovar o que eu estou te dizendo.
Uma coisa extremamente interessante em relação a essa impressora é o painel LCD que ela possui. Ele tem uma resolução Ultra HD de 2K. Isso significa cerca de 2.560 pixels nas imagens, ou seja, são imagens bem melhores e muito mais nítidas, como você pode ver aí no vídeo. Ela consegue chegar numa resolução máxima de 0,02 milímetros de altura de camada, o que é uma resolução incrivelmente alta. Eu confesso que em todos os testes que eu fiz aqui no canal, eu usei uma resolução de 0,05 milímetros de altura de camada e não senti a menor necessidade de aumentar essa resolução. Isso porque a qualidade que os objetos foram impressos é realmente impressionante, como você mesmo pode comprovar aí no vídeo. E claro que boa parte do mérito dessa qualidade vai também para a ótima qualidade das resinas que eu utilizei. E já aproveitando esse assunto, eu também quero te convidar para conhecer a empresa Yller, que é uma empresa nacional que já atua no mercado e produção de resinas desde 2012. Além de várias cores de resina, eles também têm uns corantes muito legais que inclusive eu utilizei para fazer a impressão desse modelo do Visão. Olha que legal! Ele foi feito em várias partes, usando como base a cor branca e alterando a cor do corante apenas. Para quem ficou interessado, eu tô deixando o site da Yller aí para você conhecer. Outro ponto super positivo dessa impressora é esse sistema de filtro de ar que ela possui, o qual ajuda bastante a remover aquele cheiro característico das resinas. Eu achei ele bem eficaz e claro que o cheiro não é eliminado por completo, mas dá para usar a impressora em um ambiente fechado sem problemas. Em relação às entradas, ela possui apenas uma única entrada USB e uma entrada para o cabo de energia. A impressora já vem com esse pendrive de 16 GB e nele tem várias coisas interessantes, como por exemplo alguns vídeos operacionais da impressora, alguns manuais e também um modelo já fatiado. Logo que eu terminei de abrir a impressora, eu já coloquei o modelo que estava pronto no pendrive para imprimir e mesmo sem nenhum tipo de calibragem, a impressão ficou muito boa. Ela também vem equipada com um display LCD touchscreen, que inclusive tem um tempo de resposta muito bom. O menu é composto por basicamente 3 botões. Nós temos o botão Tool, o botão System e o botão Print. No botão Tool, você tem acesso aos movimentos manuais da impressora e outros facilitadores, como por exemplo a limpeza do VAT. Esse botão de limpeza do VAT eu testei, mas para ser sincero, eu não achei que vale tanto a pena a utilização dele. Basicamente, ele joga um feixe de luz ultravioleta por toda a área de impressão e isso vai fazer com que o restante da resina ali no VAT se solidifique. Assim, na teoria, ficaria fácil a remoção desses resíduos. Mas, como eu falei, eu testei, mas eu achei que não vale tanto a pena usar. Eu ainda prefiro limpar o VAT com o álcool 90%. No botão System, você consegue desligar o som da impressora e alterar a linguagem de inglês para o chinês. Mas eu acho que pra gente alterar a linguagem não é muito viável, né? Mas desligar o som eu achei legal. Isso porque, por padrão, a impressora emite um bip bem estridente toda vez que vai fazer alguma ação. Eu achei o barulho bem chato e acabei desligando, mas com certeza para quem fica longe da impressora, esse bip vai acabar sendo útil. No botão Print, você tem acesso aos arquivos do pendrive e aqui fica um destaque bem legal porque você consegue visualizar em 3D esses arquivos. Isso facilita bastante na hora de escolher o modelo para imprimir. Outra facilidade que eu amei e que ajuda muito é a função de pausar a impressão. Eu senti muita falta dessa função em algumas outras impressoras de resina que eu testei. Aí você pode se perguntar, mas por que a função de pausa é tão interessante? Bom, basicamente é porque você não precisa esperar a mesa de impressão ficar mais alta que o compartimento da resina para saber se a sua impressão está dando certo ou não. Você simplesmente faz uma pausa e a mesa de impressão vai subir até uma certa altura. Isso permite que você veja se está tudo bem com a impressão e economiza bastante tempo se caso tiver algum erro. E quando você retoma a impressão, a impressora volta a imprimir exatamente da altura em que ela parou. E por último, tem uma função nela que eu achei muito legal e com certeza vai ajudar bastante. Eu confesso que no início eu achei que fosse uma função inútil,
mas eu mesmo precisei usar ela durante os meus testes aqui. Acontece que quando você configura uma impressão, você precisa setar o tempo de exposição que a resina vai ter com a luz ultravioleta do LCD. Mas aí que tá o legal. Mesmo depois de começar a imprimir, você consegue ajustar o tempo de exposição em tempo real. Claro que isso não é o ideal para se fazer, mas de certa forma acaba ajudando. Eu mesmo, por exemplo, tive que usar porque eu tinha feito o fatiamento do objeto, mas eu esqueci que eu tinha mudado a cor da resina. E isso influencia no tempo de exposição. Então, ao invés de parar a impressão e começar tudo de novo, eu simplesmente acessei o menu e alterei o tempo de exposição. Uma outra coisa que eu também gostei muito é que a impressora já vem pré-configurada no fatiador Sheetbox. E isso facilita bastante também na hora de fatiar os seus modelos. Sendo que basicamente a única preocupação que você vai ter é em configurar corretamente o tempo de exposição de cada resina. E para resumir então, a nova impressora de resina da Creality entrega uma qualidade incrível, tanto de impressão como também na estrutura da própria impressora, por um preço extremamente acessível. Claro que se a gente fizer uma comparação com algumas outras marcas de impressoras de resina líderes do mercado, não existem tantas diferenças assim, e eu acho que a Creality sabe disso e com certeza é por isso que eles estão lançando essa impressora com um preço tão acessível. Portanto, na minha opinião, essa é uma das melhores impressoras de resina, levando-se em conta o custo-benefício entre qualidade e preço. Mas me conta aí, o que você achou dessa impressora? Deixa um comentário aí para eu saber. E se você for novo por aqui, já clica no botãozinho vermelho para se inscrever, porque a gente está quase chegando nos 100 mil inscritos e vai ser muito legal ter você também na família 3D Geek Show. Se você já faz parte da família 3D Geek Show, deixa um comentário aí e não esquece de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E, claro, eu também estou deixando aqui do lado alguns outros vídeos sobre impressão 3D com resina que podem te ajudar. Não esquece que o canal continua lá nas outras redes sociais. E até o próximo episódio. Tchau!